Fala, Paulo. Cara, Boa que, noite, pu- Silvio. que puta estresse, hein? Caramba. O que você foi inventar de fazer live, hein? Pô, Caramba. pô, tá tudo de bom. Tecnologia que nós estamos aprendendo a dominar. Bom, pelo menos o estresse aqui, a quantidade de gente me mandando mensagem perguntando cadê você, pelo menos por um lado, cara, a gente sabe que é querido e que muita gente está querendo ouvir o que a gente vai falar. Porque a quantidade de pessoas me perguntaram o que houve, deu errado, onde é que você está, cadê você? Cara, eu não sei se é para mim ou se é para você. Eu acho que é muito mais para você do que para mim. Mas só você ter aceito aqui, a alegria é enorme de você estar aqui comigo. Paulo, de novo agora, começando do jeito certo. Boa noite. Obrigado por você estar aqui comigo. Obrigado por você ter aceito. Veio todo bonito, arrumado, botou camisa de passeio. Silvio, eu tenho que me vestir para conversar com você, né? É o mínimo. Cara, você não fala isso, porque aí você começa a me emocionar antes de começar essa brincadeira. Esse programa Mas, está ficando muito famoso, meu. Está cara, dando não muito tá, não, não voto. tá. Não tá. Pô, se ele estava ficando famoso agora com a tua presença, ele vai virar, né? Nem sei. Mas, Agora, enfim. agora deu errado. Agora, olha só, você vai conseguir ficar sentado aí falando o tempo todo? Ou você vai ficar Não, eu começo a levantando? andar. Você sabe, daqui a pouco eu começo a andar. Eu sei, não, eu tô te falando porque é uma particularidade sua que pouca gente conhece, mas você não consegue ficar muito tempo sentado falando. Isso aí. Mas faz parte da brincadeira, isso aí não tem problema. Bom, a gente está aqui para falar do US Open que terminou ontem, com a final do Thiem e do Zverev. E aí a gente, né, como a gente conversou durante a semana ali, eu te mandei uma pauta ali. Uma pauta, na verdade, não é uma pauta, mas é uma ideia do que a gente poderia estar falando aqui que seja interessante. Na verdade, eu acho que qualquer coisa que você fale é interessante. Pelo menos para mim, qualquer assunto que você fale de tênis, e eu acho que de vinho, né, também, seria interessante para muita gente ouvir. Mas, começando aqui pelaquela pauta, mas antes de começar, que seria, né, a confusão ali que o Djokovic começou ali com a criação da PTPA, na Professional Tennis Players Association. Eu queria só te perguntar o seguinte: quando foi a última vez que você foi para o US Open? Você lembra isso? Tem isso na cabeça? Eu tenho muito pouca coisa na minha cabeça. E quando eu fui para o US Open, a última vez não é uma delas. É Não, mas mesmo? não faz muito tempo, não. Mas ele também nunca foi um dos meus torneios Preferidos? favoritos, não. Nunca Uhum. foi. Tem um bodinho desse tamanho. Mas com o US Open ou com Nova York? É mais com o US Open. Além de tudo, ele fica longe de Nova York, sabe? É Uhum. difícil você se locomover de um lugar para o outro. Ali, quer dizer, ou você pega lá o transporte do torneio, que todo mundo fica. Quer dizer, esse ano foi tudo diferente, né? Mas o torneio, todo mundo se hospeda em Manhattan e o torneio fica em Flushing, que é o final de Queens, quase chegando em Long Island, né? Você pega o metrô, é o ponto final da linha 7, e se você pega um carro, dependendo do trânsito, você pode levar até uma hora, quem sabe, para chegar, né? Você chegou a pegar o US Open em Forest Hills, não? Quando era em Sim, Hartrue? peguei. Sim. Eu peguei ele em Forest Hills a primeira vez que eu fui lá, deve ter sido 7-2. Ele era jogado na grama ainda. Era na grama ainda? Nossa. Era na grama. Depois Aham, eu peguei, ele foi para o Saibro, né, o Arthur aham. Saibro, e Uhum. depois ele passou para lá no Corona Park. Tem um nome Exatamente. mais E você percebeu que apropriado? eles ocultaram isso de todas as maneiras possíveis, né? O nome Exatamente. daquele o nome do parque é Corona Park e nada mais imperfeito para esse ano do que ser jogado dentro do Corona Park, né? Mas ninguém comentou isso, ninguém fala, né? Falam ali de Não. Flushing Meadows, falaram do Billie Jean King Tennis Center, USTA, não sei o quê, mas o Corona Park foi totalmente ignorado por motivos óbvios, né? Só para te mostrar olha aqui onde é que eu estou. Consegue ver ali atrás? Eu consigo ver ali atrás uma quadra de tênis. Essa quadra de tênis me parece muito velha. Pois é, ela é a primeira do nosso país, né? Algumas pessoas dizem que é a primeira da América do Sul. Eu prefiro não chutar tão grande, por comprovação, né, de estudos aí e enciclopédias e também por internet, é a primeira do Brasil com certeza. Mas da América do Sul, eu acho que, não sei, talvez um pouco de exagero. Mas vamos lá, já falamos tanta coisa, vamos falar ali, começando ali pelaquela listinha que a gente conversou e passou. O que você achou
da criação da PTPA, aquela invenção ali depois de Cincinnati, no finalzinho de Cincinnati, antes de começar o US Open, que se juntou Djokovic, Isner e Pospisil para criar essa associação. Não sei se a intenção seria brigar com a ATP, seria se ajudar a ATP, enfim. O Djokovic criou essa confusão bem no meio ali dos dois eventos, no meio da pandemia, no meio da bolha. O que você achou disso tudo? Olha, se eu for realmente entrar nesse assunto, nós vamos perder muito tempo com uma coisa que não é para se perder tempo. O Djokovic, se passar uma melancia, ele vai pendurar no pescoço para ver se ele aparece mais do que os outros dois. Que eles têm algumas razões para reclamar, eles têm. Só que eles esquecem muita coisa. Eles estão aí há pouco tempo e tenista, como você bem sabe, é um dos Homo sapiens mais... Caiu aí, Silvio? Tá tudo caiu, bem? Mas já. Não, caiu a câmera, eu estou bem. Acabou? Não, vou ficar segurando melhor. Eles são muito egocêntricos. Então, a ATP, quando foi fundada, é porque realmente havia uma questão, havia uma razão para isso. Os cartolas judiavam dos tenistas e tudo mais. A partir de 90, os tenistas, a ATP, virou cartola. E eu, na época, eu frequentava o council, eu frequentava as reuniões, e foi uma das coisas que eu coloquei. Olha, vocês agora vão passar a ser cartolas. Existe um pequeno, se não um gigantesco, conflito de interesse. Mas como eles não estavam querendo ouvir sobre conflito de interesse, eles estavam querendo era ficar parceiros dos donos de torneio, eles ficaram parceiros de torneio, que é o circuito da ATP, da chamada ATP, porque podia ter outro nome, mas eles puseram o nome da circuito da ATP, apesar que não é só da ATP, é da ATP e dos donos dos torneios. E, com isso, a ATP perdeu um pouco da identidade original, que era, acima de tudo, defender os interesses dos tenistas. E passou a ter que dividir entre os interesses dos tenistas esses dos donos do torneio, porque havia uma coisa acima deles, que era os interesses do circuito da ATP. E, às vezes, eles são conflitantes. Então, os tenistas eles gostam quando os interesses defendidos são bons para eles, mas eles não gostam muito quando os interesses defendidos não são tão bons para eles, são um pouco mais para os do torneio. É uma questão que, no final, de grana. E você sabe que é o negócio da grana. Agora, faltou habilidade política acima de tudo, sabe? O Djokovic não é um cara hábil politicamente. Ele é um elefante numa loja de brinquedos de criancinha, sabe? Ele inventar de fazer isso daí, às portas de um grande slam, que quase não era para acontecer, uma cidade como Nova York, que está todo mundo numa bolha, e ele dá essa... Eu entendo que talvez eles estivessem ansiosos, tudo isso dá para entender. Mas como os dois lá são mais bem colocados mentalmente, emocionalmente, eles falaram, entendemos, mas não é a hora. Exatamente. Você sabe, o Djokovic, ele acorda de manhã e fala, como é que eu vou fazer os caras gostarem um pouco mais de mim que eles gostam do Federer? Isso atrapalha um pouco a cabeça dele, sendo que ele já é um tenista super tecnicamente nesse momento agora, quando os dois já não estão na melhor fase física deles. Então ele vai baixar a bola dele, aí não ficaria nervosinho, fazia papelão. Foi a hora, eu entendo as ideias, mas não entendo a habilidade que deu para isso ainda. Você deu uma travada aí, Paulo. Não sei. Pode falar, Silvio. Não, você tinha dado uma travada ali. Eu acho que nessa confusão toda, ele tem até boas ideias, talvez ele até tenha boas intenções, mas ele escolhe o talvez pior timing para fazer tudo que ele pensa, né? E aí acaba ficando muito pior, né? Obviamente ficando muito pior. Desde a Adria Tour, quando ele resolve trazer o circuito de volta, a ideia é muito boa, de botar todo mundo para jogar.
mas o timing ali não era o momento, a maneira como ele fez, muito menos. Ou seja, a ideia foi muito boa, mas acabou dando tudo errado. Acabou vários jogadores e organizadores se infectando. De novo, a ideia dessa associação é muito interessante para os jogadores, mas o momento ali, o pior possível, né? Acho que não poderia ter escolhido um pior momento para tentar fazer tudo isso acontecer. E, obviamente, isso aí deve ter afetado muito a cabeça dele, porque ele encontrar paz, encontrar foco para poder entrar num Grand Slam, onde ele era o total favorito, para jogar 2 semanas, com tudo diferente, sem público, e conseguir ter foco e concentração pensando nessa discussão, seguramente isso tudo afetou muito a cabeça dele. E ele, quer dizer, ele arrumou uma bomba para ele mesmo, né? Ele deu um tiro no próprio pé. E que ele provavelmente deve estar arrependido de ter feito tudo isso. E agora não tem mais volta, né? Isso aí já foi, já aconteceu. E agora ele vai ter que seguir nessa briga. Porque o momento era, sei lá, depois do Finals. Usar o Finals lá no final do ano para tentar fazer isso, talvez. Mas a ideia é muito boa. Só que ali dificilmente teria uma aceitação como deveria ter sido nesse momento que ele quis fazer, que era o momento de todo mundo se juntar e tentar ajudar os organizadores. Ele quis entrar em conflito com quem está tentando ajudar eles. E, obviamente, não deu certo, né? Mas, enfim, vamos começar aqui para falar do US Open. E para falar do US Open, eu acho que, não sei, mais uma vez ele aqui, eu acho que um ponto que a gente, antes de começar propriamente a falar do torneio, é falar um pouquinho da desclassificação. Né? Você estava assistindo o jogo quando aconteceu a desclassificação dele? Você está me ouvindo? Não, eu te ouvi agora. Você estava assistindo o jogo quando ele foi desclassificado? Não, eu não estava assistindo o jogo quando ele foi desclassificado, mas eu tintim por tintim, além do fato de ter visto a imagem. Uhum. Eu, na semana passada... Está me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá, o seu áudio tá entrando e saindo. Tem hora que eu te ouço e tem hora que você sai. Por exemplo, agora eu não te ouço, não sei se você está falando. Bom. Eu ouvi que você disse que você não estava vendo o jogo na hora. Está caindo e vindo. Talvez seja a conexão. Né? Não seja um problema nem meu, nem seu, e sim da conexão do que a gente está fazendo. Eu ouvi que você falou que você não estava vendo o jogo na hora que aconteceu a desclassificação. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Agora eu te ouvi, mas Alô? o que você falou antes, não. Agora eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Ótimo. Eu não pode estava falar. vendo, mas logo que aconteceu, me ligaram, me contaram o que aconteceu, inclusive o que aconteceu no game anterior a qual ele foi quebrado, e o que segundo o que me contaram, o que foi que causou a cabeça dele pirar, entendeu? E isso é uma coisa interessante de conversar a respeito, o que foi que causou a cabeça dele a virar o fio. Uhum. Me ouves? Estou te ouvindo. Pode falar. Estou te ouvindo. O que me contaram foi que no game anterior quando ele teve o espanhol deu uma bola na paralela e a bola foi cantada fora, o que daria o set para ele. E ele, naqueles gestos magnânimos dele, ele deu aquela olhadinha assim, tipo, olha, acho que talvez tenha sido, mas não, foi fora. E o Carrinho Busta percebeu esse movimento dele de dar uma checadinha na bola, que já estava indo embora para virar, quando o Carrinho falou, bom, então desafia. E quando foi desafiado, pegou um cisquinho da linha. Uhum. Ao pegar o cisquinho, derrubou o Djokovic, que achava que já estava com a quebra.
Isso que deve ter mexido na cabeça dele, porque ele perdeu 8 pontos seguidos. Ele perdeu 5 daquele game, né? Ele estava com a quebra, o 0,40, breakpoint, perdeu o game, ficou 0,40 dele, aí ele fez 1 ou 2 pontos e perdeu o serviço que foi quando ele jogou a bolinha. Jogar bolinha foi aquela coisa que aprende quando juvenil, entendeu? A bola ou você está jogando, ou a bola fica no bolso. Esse negócio de ficar tendo ataque histérico, jogando bolinha para lá e para cá, é coisa de juvenil, né? Ele não é mais juvenil. Ele não tem mais que estar fazendo esse tipo de coisa. É quase uma bichice mesmo, sabe? Não dá para um tenista que é número 1 do mundo, que está há tantos anos no circuito, ter um ataquezinho e jogar uma bola em direção a qualquer lugar na quadra, quando ele já houve desde que você faz isso. Fez e teve a infelicidade de acertar alguém. Mas o tipo da ação é uma coisa quase bichinha mesmo, sabe? Jogador histéricozinho que pega a bola e joga a bola por aí. O que eu vou falar? É isso mesmo. O jogador não tem que fazer isso. Você acredita que o Nadal faria isso alguma vez? De forma nunca. Não, nunca. Menor chance. Na semana passada, para falar exatamente sobre isso, eu pedi um depoimento. Você sabe, né, tão bem quanto eu, que os árbitros, os juízes, não podem dar declarações. Né? Os juízes, os árbitros que estão trabalhando no circuito, eles são proibidos de dar declaração, de dar depoimento, de gravar qualquer coisa. Então, para ter uma visão técnica de um árbitro, eu procurei, você deve lembrar dele, do Jorge Dias, português, que trabalhou aqui no Brasil durante muitos anos, fez final de Wimbledon, final de Copa Davis, e eu pedi para ele dar um depoimento, falando na visão dele como árbitro do que aconteceu. Eu queria, não sei se você não deve ter visto, eu queria botar aqui o vídeo onde o Jorge Dias coloca a opinião dele, falando da opinião técnica dele como juiz do que aconteceu. Vamos assistir o que o Jorge falou. Acho que deu para perceber que o áudio do vídeo acabou não entrando. Né? E agora também o Paulo não voltou comigo. Não sei exatamente o que aconteceu. Aguardar o Paulo voltar aqui para a gente continuar falando. Falando um pouquinho da desclassificação do Djokovic ali, para quem não assistiu no approach da semana passada, a opinião do Jorge Dias, o que ele fala é muito claro, muito simples e quase que muito óbvio. Né?
independente da intenção que o Djokovic tenha tido na hora que ele joga a bola, a ação dele é que é julgada, na verdade, né? Ele joga uma bola, no momento que ele joga a bola, o que vai realmente contar é que ele assume o risco de uma bolada quando ele tira a bola do bolso e, obviamente, mesmo não tendo tido a intenção, ele acaba acertando a bola na senhora que está lá atrás. Eu acho que, para piorar ainda, era uma mulher e uma mulher de cabelo branco. Ou seja, a intenção é óbvio, né? Como eu falei também anteriormente, se ele tivesse sido a intenção, o caso ali não seria nem mais tênis, seria um caso de polícia, porque seria uma agressão. Mas, obviamente, por ter acertado, o supervisor foi chamado à quadra, junto com o juiz que relatou o que aconteceu. Na sequência, o Djokovic acaba relatando e depois, obviamente, a juíza relata o que aconteceu. E a soma desses 3 depoimentos faz com que ele seja, obviamente, desclassificado do jogo. Isso independente daquilo que ele tenha intencionado, daquilo que ele tenha tido interesse de fazer, o julgamento e a desclassificação dele está muito mais voltado em cima da ação, em cima mais do ato, e nada a ver com a intenção dele. É óbvio que todo mundo sabe que ele não teve a intenção de acertar a bolada, mas o que fica é a ação. E a ação foi a pior possível, né? No final da história, quando a gente vê a imagem, o que a gente tem é uma juíza no chão, com até dificuldade de respiração. Acaba sendo a pior imagem possível, e, obviamente, de uma imagem muito ruim, você não tinha uma outra ação a fazer do que senão a desclassificação. O Paulo, como vocês estão percebendo, o Paulo não voltou. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas o Paulo não voltou. Vamos ver o que pode estar acontecendo na ausência do Paulo. E, para falar a verdade, nessa primeira live está acontecendo de tudo. Está acontecendo de tudo. Primeiro, no iniciozinho ali, a dificuldade para entrar, a dificuldade para o Paulo estar entrando lá de São Paulo, e aí a gente consegue entrar, e depois, na sequência, o áudio ali, talvez algum problema com a internet, e agora o Paulo, quando a gente sai para entrar o vídeo do Jorge Dias, onde ele fala ali, dá a opinião dele como árbitro, a opinião dele acaba também não entrando, por conta do áudio, do vídeo, e agora o Paulo não volta. Eu não consigo exatamente entender tudo o que está acontecendo, mas estamos aqui para fazer essa primeira live, estamos aqui para tentar descobrir esses caminhos da internet, essa novidade. Aqui a Solange, minha diretora, supervisora, chefe e tudo mais, manda eu seguir falando, e aqui vamos embora, vamos seguir falando. Vou pegar aqui o meu roteiro, né? E dentro da sequência ali do que estava programado para a gente fazer, e obviamente a gente não está conseguindo fazer, entraria agora um vídeo do Fino, do Fernando Meligeni, onde ele passa para a gente tudo aquilo que aconteceu exatamente com ele quando ele estava jogando o ATP 250 de Estoril. Provavelmente muita gente não lembra, né? Mas o Fino acabou passando como uma situação muito parecida, ou praticamente igual, a que aconteceu com o Djokovic no US Open. O Fino, obviamente, também sem querer. Acho que, na verdade, é até meio redundância falar que uma bolada dessa é sem querer. Todas as boladas são sem querer. Nenhum jogador vai, de propósito, dar uma bolada em alguém da plateia, ou algum árbitro, algum juiz. O que há ali, o que acontece é, obviamente, o destempero e a falta de controle emocional por algum momento, e eles acabam, obviamente, descarregando na bola, e por azar essa bola acaba encostando em alguém, e é exatamente isso que o Fino conta a história. Por coincidência, né, nesse torneio de Estoril, o diretor do torneio é o brasileiro Paulo Pereira, que muita gente aqui no Brasil conhece, foi árbitro de cadeira, depois virou supervisor. Ele funcionava ali durante o ATP 250 de Estoril, exatamente na mesma posição do Lars Graf, que agora, durante o US Open, era o supervisor, que foi quem deu a desclassificação do Djokovic. Que o Djokovic até tenta argumentar um pouquinho ali, quando ele vai na rede, tenta argumentar que a desclassificação era algo muito forte, muito alto, mas que, obviamente, acabou sendo feito. E o Fino acaba conversando também ali com o Paulo Pereira, mas também pelo mesmo motivo, a desclassificação foi inevitável. O Fino lá tomou uma multa de $20 mil,
essas multas são proporcionais à premiação do torneio, e a do Djokovic foi, na verdade, a multa, a premiação que ele teria direito para a rodada onde ele estava jogando. Então, uma multa de $250 mil. Ele deixou de receber a premiação ali que ele teria direito pela rodada do torneio. Não ficou nem um pouco feliz, tentou argumentar de todas as maneiras. Obviamente, todo jogador de tênis sabe que quando dá uma bolada, e principalmente quando coloca no chão uma juíza, você não tem muito mais o que fazer nem o que reclamar. E, obviamente, no dia seguinte, já totalmente refeito ali até da vergonha do que aconteceu, ele vai pelas redes sociais, pede desculpa a todo mundo, e agora já está na Europa pronto para começar a temporada do Saibro. Ou seja, essa história aí do Djokovic, eu acho que está totalmente encerrada, e, sinceramente, acho que não fica nenhuma dúvida, né, de que ele realmente mereceu ser desclassificado. Aqui não está ninguém duvidando ali da intenção dele. É óbvio que ele não teve, mas está todo mundo julgando, e, na verdade, a arbitragem julgou ele pela ação que ele fez. A intenção não vem ao caso e, sinceramente, não faz a menor diferença aquilo que ele teve de intenção. O que realmente aconteceu foi uma bolada numa juíza, que ela vai ao chão, e, obviamente, uma ação como essa tem que ser julgada da forma mais firme possível, que foi a desclassificação. Seguindo na sequência aqui, o que a gente teria, né, para estar falando com o Paulo é a participação dos brasileiros, né? Se a gente vai pegar a sequência dos brasileiros, a gente vai para a simples masculina, né? O Thiago Monteiro perdendo na primeira rodada, num jogo muito bom com o Aliassime, consegue tirar um set, perde 3-1, mas faz um jogo muito bom. O Aliassime acaba indo muito bem depois na sequência, acaba jogando muito bem o torneio. Vou pegar aqui a sequência do Aliassime. Ele acaba ganhando o jogo em 3-1, depois acaba vencendo o Murray, né, que seria o jogo seguinte, e segue jogando. Depois o Monte, depois ele pega o Murray, depois o Monte, e vai perder para o Thiem, que foi o campeão do torneio lá na frente. Ou seja, uma participação bem interessante do Thiago Monteiro, assim como do Thiago Wilde, que perde na primeira rodada para o Daniel Evans, que é um jogador britânico muito chato de jogar, um jogador que não dá ritmo, um jogador que não dá sequência, joga muito bem na quadra rápida, faz saque-voleio, às vezes fica no fundo dando slice de esquerda, quebrando o ritmo. Independente do resultado do Thiago, agora do Thiago Wilde, não ter sido, obviamente, aquilo que ele esperava, mas ele acaba lá no terceiro set fazendo um resultado muito bom, perdendo no tie-break, mas, obviamente, perdendo de 3-0 na primeira rodada. Indo para as duplas, a gente tem, na dupla feminina, a Luísa Stefani, que tinha vencido na semana anterior um torneio muito bom, tinha ganho um WTA, e foi para Nova York com bastante confiança. Ela que tem uma parceira americana jogando com ela, acaba chegando... vamos lá. Acaba chegando nas quartas de final, na primeira participação dela no US Open. A Luísa Stefani joga com a Carter, né? E vai até a semifinal, perdendo na semifinal para a dupla que acabou sendo vice-campeã. Ou seja, um resultado bem interessante da Luísa Stefani, que consegue chegar nas quartas de final desse grande slam. Ela que joga super bem, super à vontade em quadradura, já tinha ganho um torneio nesse mesmo piso e consegue chegar às quartas de final. Obviamente, depois, na sequência, o Marcelo Melo, ele que era cabeça 2 com o Kubot, acaba perdendo a primeira rodada para aquela dupla de belgas que tinha ganho dele aqui no Brasil ano passado na Copa Davis, ele e o Bruno, e agora ele jogando com o Kubot acaba perdendo de novo para a dupla de belgas. E, obviamente, por último, mas talvez a mais importante participação de todos os brasileiros, o Bruno Soares. Acaba se enrolando um pouquinho ali nas primeiras rodadas. Ele, na primeira rodada, ganha 6-4 no terceiro, a dupla complicada, uma dupla cabeça de chave, né, o Zeballos e o Granollers. Depois, na sequência, na segunda rodada, Sock e Withrow, mais um jogo duro, 6-4 no terceiro. Depois com Murray, Jamie Murray e Skupski,
Murray é ex-parceiro do Bruno, um jogo duríssimo, mas em 2 sets, e parece que a partir dali a confiança chega, o ritmo vai entrando e ele vai seguindo para pegar na semi uma outra dupla muito boa, que tinha eliminado uma dupla muito boa anteriormente. Ele pega o Royer e o Tecau. Tecau é um jogador duríssimo, romeno, e o Roger, um jogador das Antilhas holandesas, para ganhar na semi, um jogo não muito tranquilo, eu diria, mas um jogo mais já cadenciado, para ganhar de 6-4, 6-4, 7-6. E aí sim, talvez, eu acho que na final, até conversei com ele um pouquinho, talvez o melhor jogo dele até hoje, junto com o Pavic, para na final ganhar do Koolhof e Mektic, com placar de 7-5, 7-5, 6-3. Na verdade, 6º título de Grand Slam do Bruno, participação incrível e, obviamente, aqui um orgulho muito grande de ter um brasileiro conseguindo 6 títulos de Grand Slam. A falar agora na sequência da chave feminina, pegando aqui falar um pouquinho agora da chave feminina. Na verdade, eu acho que a final das duas, independente de quem tivesse ganho, eu acho que com qualquer uma das duas seria super interessante. Acho que as duas ali, na verdade, mereceriam o título de igual tamanho. De um lado, a Azarenka, que teve um jogo incrível na semifinal contra a Serena, e do outro lado, Naomi Osaka, que na semifinal ganha da Brady, ali que fez a semifinal. Na verdade, 2 grandes semifinais, né? Tanto da Azarenka ganhando da Serena, quanto da Osaka ganhando da Brady. 2 jogos em 3 sets. A Osaka ganha 7-6, 3-6, 6-3, e a Azarenka 1-6, 6-3, 6-3. Ou seja, independente, eu acho, ali de quem tivesse nessa final, né, as duas que estavam na final mereciam ganhar esse torneio. Eu, particularmente, sou fã das duas, acho que as duas têm uma história incrível. Obviamente, não dá para dizer que são gerações diferentes, mas idades relativamente diferentes. O estilo da Osaka me agrada bastante, a maneira como ela conduz a carreira, a maneira como ela se posiciona, a maneira como ela está sempre falando, a maneira como ela está sempre se posicionando diante de tudo, em relação aos conflitos raciais, a maneira como ela se posicionou em Cincinnati, se negando a jogar quando houve aquele assassinato de um negro nos Estados Unidos. Ele acabou fazendo com que o torneio, talvez tenha sido uma das poucas vezes na história do tênis mundial que, através de um posicionamento de uma jogadora, um torneio foi interrompido durante 24 horas, e ela realmente conseguiu isso. E a Azarenka, obviamente, por toda a história dela, né, de ter sido mãe, depois ter sido impedida de trabalhar no seu processo de separação, ter impedida de viajar para poder trabalhar no processo de separação. Enfim, ela acaba conseguindo dar a volta por cima, como ela mesmo coloca ali nas entrevistas coletivas, acaba chorando bastante, mas numa semana incrível, né? Não só na semana anterior que ela ganha Cincinnati, mas nessas 2 semanas também de US Open, as duas ali acabam se superando e fazendo uma final impressionante. Ali a Azarenka começa o jogo num ritmo muito forte, acaba metendo um 6-1 ali muito rápido, e a Osaka na coletiva acaba demonstrando ali todo o jeito dela, que eu acho que encanta todo mundo. Na entrevista coletiva, pergunto a ela o porquê de ela
ou por que, ou como, de que forma ela conseguiu reverter a situação. E da forma mais simples do mundo, ela fala que ela estava um pouco envergonhada de ter tomado um 6-1 tão rápido, que ela tentou ficar um pouquinho mais tempo na quadra. E nessa tentativa de ficar um pouquinho mais de tempo na quadra, ela acaba conseguindo virar o segundo set, ganhar 6-3 e, obviamente, ir para o terceiro e também fazer o 6-3. Ou seja, ela, ali, com toda a simplicidade que ela sempre demonstra ter, ela acaba fazendo essa virada impressionante, acaba ganhando bastante ritmo, acaba se tornando mais sólida a partir do iníciozinho ali do segundo set. A Azarenka acaba talvez até se assustando um pouquinho ali nesse início do segundo set, porque o volume e principalmente o saque da Osaka começam a funcionar muito bem. E aí, obviamente, a Azarenka não conseguiu manter todo o ritmo que ela conseguiu colocar no primeiro set. E aí a Osaka começa a dominar, começa a tomar conta do jogo, as bolas começam a entrar, a confiança começa a vir. E aí eu acho que nesse momento a Osaka ainda é, principalmente numa final de Grand Slam, uma jogadora um pouco mais consistente. E, obviamente, isso aparece durante o segundo set e o primeiro do jogo. Entrando agora um pouquinho no lado masculino, eu acho que a gente tem bastante coisa para falar. Eu, obviamente, estou aqui aguardando a volta do Paulo. Na verdade, muita gente está aqui para ouvir o que o Paulo tem para falar. Eu considero o Paulo uma das pessoas, ou talvez a pessoa que mais entenda de tênis no Brasil. E a ideia era ouvir um pouquinho do que ele tem para falar, até para mim, porque eu sempre gosto muito de ouvir o que ele tem para falar, mas obviamente está todo mundo percebendo que teve algum problema e ele não está conseguindo voltar. Então, essa live aqui, que seria para ouvir o Paulo, está sendo para me ouvir sozinho. Mas, enfim, está sendo um belo teste aqui, porque, de alguma forma, eu estou tendo que falar sozinho e isso aí acaba sendo um belo teste, um belo treino. E falando um pouquinho aqui, voltando antes de colocar aqui a chave masculina, eu acho que de repente seria uma boa colocar o vídeo do Fino, aquilo que a gente não conseguiu botar lá atrás para falar do Djokovic. De repente a gente podia ouvir agora o vídeo do Fino que a gente ouviu durante o approach da semana passada, para dar a opinião do Fino, para ele colocar a experiência dele de como foi ter sido desclassificado. Vamos ouvir o que o Fino tem para falar. Tira, Solange. Bom, como vocês devem ter percebido, o vídeo do Fino também entrou sem o áudio. E, na verdade, ali era um depoimento dele, falando do que aconteceu e da semelhança do caso dele em Estoril com o do Djokovic. Ele, por uma infelicidade, acaba jogando uma bola sem intenção nenhuma e, obviamente, o supervisor foi chamado à quadra e aí todo o caso foi relatado e ele foi imediatamente classificado. Ou seja, a ideia do áudio e do vídeo do Fino seria para mostrar que isso aí não é a primeira, seguramente não vai ser a última situação,
A grande diferença é que aconteceu em um Grand Slam com o número 1 do mundo. Ou seja, por isso, uma repercussão tão grande. Mas isso acontece, muita gente nem lembra, mas o Guga também foi desclassificado em Roland Garros em 98. Ele acaba fazendo algo parecido, jogando dupla com o Fino. Ou seja, essas desclassificações são muito mais comuns do que se imagina. A grande, como eu falei anteriormente, a grande diferença é que aconteceu na quadra central do Arthur Ashe Stadium, num jogo de Grand Slam, no US Open, e com o número 1 no mundo. E aí realmente a proporção é muito grande. Mas, apesar da dimensão ser enorme, totalmente merecido e nada mais a falar sobre isso. Indo agora para a chave masculina, a gente, obviamente, sem o Djokovic, por ter sido desclassificado, sem Nadal e Federer, a gente imaginava, assim, no meu caso, na minha opinião, eu imaginava, projetava lá atrás uma final, o que para mim poderia ser entre Zverev e Thiem, tendo ainda ali, obviamente, a chance do Tsitsipas, que para mim é provavelmente aquele cara que vai suceder a posição de número 1 do mundo quando Djokovic, Federer e Nadal não estejam mais jogando o circuito. Na verdade, esses três, para mim, vão ser os três jogadores que vão dominar o circuito pelos próximos anos, quando Djokovic, Federer e Nadal não mais estiverem no circuito. Então, eu imaginava ali que, com a ausência do Djokovic pela desclassificação, do Federer por ter feito a cirurgia e do Nadal por ter optado não jogar, eu imaginava que o título ficaria ali entre um dos três, o que obviamente acabou acontecendo com uma final entre Zverev e Thiem. Só que na minha cabeça, obviamente, acho que talvez de muita gente, seria um jogo até certo ponto tranquilo se a gente levasse em conta tudo o que aconteceu durante as 2 semanas. As 2 semanas do Thiem foram quase que perfeitas, jogando num ritmo impressionante, acelerando de todos os lados, fazendo jogos incríveis, com uma velocidade e um peso de bola muito grande. Mas, na final, ele acaba entrando num ritmo muito lento. Acaba tendo ali um primeiro set muito fraco, o Zverev acaba atropelando ele no primeiro set, e no segundo set parece que tudo parecia que ia também muito da mesma forma, com o 5-1, e ele acaba conseguindo ali aproveitar para entrar um pouquinho no jogo. Para mim, ali foi o grande momento da virada. Apesar dele não ter conseguido virar o set, ele acaba perdendo o segundo set 6-4. Ele acaba perdendo ali o segundo set 6-4, mas naquele momento em que ele percebe que ele consegue equilibrar um jogo que o Zverev estava controlando totalmente, eu acho que naquele momento ele percebe que se ele lutasse um pouquinho, ficasse um pouquinho, entrasse um pouquinho mais nos pontos, ele poderia ter alguma coisa. Eu acho que é exatamente no momento que ele sai do 5-1, consegue chegar no 5-4, mesmo com a derrota do 6-4, ele acaba conseguindo começar a acreditar que era possível. E aí ele começa um terceiro set com uma postura, com uma atitude totalmente diferente do que ele tinha tido tanto no primeiro como no segundo set. E aí tudo começa a mudar. Ele acaba tendo uma postura mais positiva, ele acaba tendo uma atitude em que ele começa a atacar um pouquinho mais, mesmo jogando lá de trás, que para mim, eu acho que não funciona muito, mas enfim, é onde ele se sente à vontade. Ele acaba jogando muito bem lá de trás e acaba ficando de uma forma, numa postura defensiva, mas ele acaba jogando muito ofensivo lá de trás. Enfim, é a maneira dele jogar, é a maneira que ele se sente confortável. Quem sou eu para criticar um campeão de Grand Slam? Mas ele começa a ser um pouco mais ofensivo e acreditar que tudo é mais possível a partir desse momento ali, que ele recupera o segundo set, acaba não ganhando, mas entra no terceiro jogando muito melhor, ganha o terceiro, ganha o quarto, e no quinto set acaba que o jogo fica muito equilibrado. Os dois vão indo de forma muito equilibrada até o tie-break, onde no tie-break a impressão que passa é que os dois acabam ficando com muito medo. Em nenhum momento ali ninguém declara, mas o time parece sentir alguma coisa, começa a entrar muito com o slice, o Zverev sente do outro lado, acaba fazendo 2 duplas faltas, e isso aí acaba fazendo toda a diferença. E no final, eu acho que o tie-break fica do lado do time, porque ele acreditou um pouquinho mais, mas muito pouquinho. Porque, sinceramente, naquele final do tie-break do quinto set, podia ir para qualquer lado. A diferença foi mínima. Vamos botar assim que foi 50% e 0,5% para um lado e 49,5% para o outro. Porque, realmente, no final,
a diferença foi muito pequena e se a gente for contabilizar quem estava em Nova York, eu acho que o título ficou em excelentes mãos. Há muito tempo não vem um título para fora dos três, né, do Djokovic, Nadal e Federer, e eu acho que se tivesse que colocar alguém que nesse momento merecesse um título de Grand Slam, eu acho que talvez a pessoa que mais merecesse, obviamente por já ter 3 finais anteriormente, 3 vice-campeonatos, essa pessoa era o Dominic Thiem. Então, na verdade, super merecido, e o título não poderia estar em melhores mãos do que Dominic Thiem. Ele agora está indo para a Europa, como todo mundo, para começar a temporada do Saibro, e quem sabe tentar lá em Roland Garros mais um título. Eu acho que no Saibro a probabilidade do Nadal é gigantesca, a chance de o Nadal não ganhar Roland Garros é muito pequena, mas, como todo mundo sabe, dentro de uma quadra de tênis tudo pode acontecer. E para fechar aqui, não poderia ser de forma diferente, a gente tem que falar do Bruno, que também tinha mandado um recado para a gente. A ideia seria ele participar também, mas óbvio, né, com o fuso horário, com 5 horas para frente, agora são 9 horas da noite aqui, já é de madrugada em Roma, ele que já está lá para jogar o Master 1000 de Roma. Ele mandou um vídeo falando, né, da participação, mas com todas as situações que já aconteceram nessa live de hoje, eu me prefiro aqui nem tentar colocar esse vídeo do Bruno. E, sabe, o que tem para falar do Bruno? Acho que nada. Um brasileiro, um cara que eu conheci quando era menino, viajou comigo quando tinha 11, 12 anos, quando ele jogava pelo Minas Tênis, depois veio morar no Rio. A gente viajou muito, se conheceu ainda quando ele era bem novo, bem menino, com 12 anos, conhecia a família e, obviamente, se tornou tudo isso aí que todo mundo conhece. 6 títulos de Grand Slam, bicampeão do US Open de dupla masculina, bicampeão de dupla mista, um cara incrível, um cara que está sempre disponível, um coração enorme, tudo que a gente pede, conversa, fala, ele está sempre pronto para fazer. Então, cara, eu vou repetir aqui, para finalizar essa live, eu vou repetir aqui exatamente o que eu falei para ele hoje mais cedo, quando a gente conversou com ele em Roma. Eu acho que o Bruno merece cada vitória, merece cada título e merece cada dinheiro, cada dólar, cada centavo que ele tem ganho, tudo aquilo que ele está recebendo, ele é merecedor, porque ele é um cara incrível, é um cara que dá atenção a todo mundo, independente de você estar num canal de televisão com uma audiência gigante ou ter simplesmente uma sala de bate-papo no Instagram ou ter um canal do YouTube, ou seja, não importa para quem você está falando, ele te manda um áudio para mandar um beijo para sua filha porque ela está fazendo aniversário, sabe? O Bruno é uma pessoa incrível, é um cara que tem um coração enorme e realmente, para finalizar, eu vou repetir, ele merece tudo que está acontecendo com ele. Fica aqui o carinho, fica a admiração, fica o respeito. Parabéns para o Bruno Soares por tudo que ele tem conquistado. Para vocês que assistiram até agora, quem não assistiu até o final, só posso pedir desculpa por tudo que aconteceu. A intenção foi a melhor possível, a parte técnica não funcionou da forma como a gente queria, mas a gente no futuro seguramente vai fazer outras com um pouco mais de noção do que a gente está fazendo, mas a intenção foi a melhor possível. Eu acho que quando aqui a gente busca fazer o melhor, eu acho que todo mundo que está assistindo vai entender, e fica a promessa para o Paulo estar aqui de novo, porque obviamente quem queria ouvir o Paulo ouviu muito pouco, eu também ouvi muito pouco, e a gente vai consertar isso para que na próxima dê tudo certo. Obrigado pela participação, obrigado pela presença, obrigado por todo mundo ter tido a paciência de aguentar todos os problemas que essa primeira live acabaram acontecendo e que, obviamente, na segunda a gente vai contornar tudo isso e fazer o melhor possível para que tudo aconteça da melhor maneira. Obrigado, boa noite e espero que vocês continuem assistindo não só o Na Quadra com o Silvio Bastos, mas também o Approach e as próximas lives que acontecerão para falar de tudo que está acontecendo no mundo do tênis. Obrigado, boa noite, valeu, tchau, tchau.